Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Terça-feira da terceira semana do Advento. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós, caminhando na justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Hoje contemplamos o pai que tem 2 filhos e que diz ao primeiro: Filho, vai trabalhar na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. Ao segundo lhe disse o mesmo. Este respondeu: Sim, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. O importante não é dizer sim, mas não fazer.
Há um dito que afirma: obras são amores e não boas razões. Em outro momento, Jesus dará a doutrina que ensina esta parábola. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Como escreveu Santo Agostinho, existem duas vontades. A tua vontade deve ser corrigida para se identificar com a vontade de Deus, e não torcida a de Deus para se acomodar à tua. Na língua catalã se diz que o menino crê, quando ele obedece. Crer quer dizer, identificamos a obediência com a fé, com a confiança naquilo que nos dizem. Obediência vem de audire, escutar com grande atenção. Manifesta-se na oração em não nos fazermos de surdos à voz do amor. Os homens tendem a nos defender. Nós, homens, tendemos a nos defender, a nos apegar ao nosso egoísmo. Deus exige que, ao obedecer, ponhamos em exercício a fé. Às vezes, o Senhor sugere seu querer em voz baixa, lá no fundo da consciência, e é necessário estarmos atentos para distinguir essa voz e ser-lhe fiel. São José Maria Escrivá. Cumprir a vontade de Deus é ser santo. Obedecer não é ser uma simples marionete nas mãos dos outros, mas interiorizar o que se deve cumprir e assim fazê-lo porque sente vontade. A Virgem Maria, mestra na obediência da fé, nos servirá de modelo na forma de aprender a obedecer à vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda é difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz do amor imenso, imenso. Que a palavra de Deus esteja sempre presente no nosso crer e no nosso fazer. E vou deixando o meu abraço para o meu amigo Gilson Goiano Oficial, canal da Joelma Matos, o Senhor Jesus, Paulo Pedras de Cristais, João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Marinalva Teixeira, Delícias da Célia, Mateus Vitor, canal Nice Vieira, Cantinho da Alegria, Rose Meicamp, lá na Roça, Pastor André Santos, Eliane Vida no Interior, Auricélia Barros, Cícero do Fordão, Rosa Amaral Relíquias de Santa Catarina, Altair Pesca e Conexão, Dinho Oliveira, Ana Lúcia Gilu, Ernesto JT, Itamara Lima, Cantinho da Odélia, canal da Beni Silva, Livre na Estrada, Acontecimento Verdade e Natureza, Cláudia Leone, Cristóvão Jesus, Moedas, Cédulas e Relíquias, Jaqueline Nóbrega, os vídeos do Levi, Valdir Vieira, As Histórias de Seu Riva,
Vida Feliz com as Plantas, Nazaré Ramos, Lu e Val Começando do Zero, Ingrid Souza, Coisas da Cassi, Bela Fitness, Matuto da Roça, Janaína Minha História, Donizete Monteiro, Cantinho da Marta de Tudo Um Pouco, Amauri Patrício no Sítio e na Cidade, Antônio no Coração de Tocantins, Deus Fala Comigo, Gilvânia Nunes, Lídia Vida no México, Lar da Cláudia, pronto, gente, esses foram os que participaram do meu, estiveram presentes comentando nesse meu último vídeo, viu? Também tem aqui o Descobrindo o Chile Detectorismo, Portal da Peganini, Portal da Fé, Mariana Oliveira, Vendas Toritama e Região, canal Mostra de Tudo, canal Rogério Rodrigues, Toninho Brito Pescador, A Procura do Sobrenatural, e enfim, Helenildo, Escolhido por Deus, e aqueles que eu não falei, fica para um próximo vídeo, viu? Com a paz de Deus, com a fé e a esperança que temos para estarmos sempre unidos, para fazer crescer uns aos outros, de todas as maneiras. Deus abençoe cada um com sua divina misericórdia.